Esta semana, Pedro Mexia sente-se IP. Ricardo Araújo Pereira diz que está a pedi-las. E João Miguel Tavares, desta vez à distância, apresenta-se como consultor externo. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Ministro da Educação se viu envolvido numa polémica por declarações que diz terem sido descontextualizadas, a semana em que o Tribunal Constitucional chumbou a lei da nacionalidade e a semana em que o Ministério Público deu por encerrado judicialmente o caso Spinum Viva. É por aqui que começamos, ainda antes da distribuição de pastas, e com o Ricardo Araújo Pereira para avaliar o que é que se passou aqui. A generosidade do Pai Natal para com o Primeiro-Ministro pareceu-lhe boa, interessante? Eu achei ótima, quer dizer, ótima para o Primeiro-Ministro. Ele depois fez uma comunicação muito rabugenta. Parece-me que é mal agradecido. O Procurador-Geral da República tinha dito que talvez houvesse uma prenda, daí a expressão que toda a gente tem usado, não é? Uma prenda antes do Natal, neste caso, mas o Primeiro-Ministro, lá está, não pareceu agradecido ao Ministério Público, bem pelo contrário. Parecem-lhe justificados os ataques de Luís Montenegro, quer à imprensa, quer à Justiça, Ricardo? Carlos, se os ataques de Luís Montenegro à imprensa e à Justiça são justificados, eu estou ansioso pela comunicação ao país de António Costa quando for arquivado o processo por causa do qual um governo de maioria absoluta acabou e do qual também não sabemos nada até agora. Pode ser que haja uma prenda do Natal do ano que vem ou assim, mas eu gostava muito... portanto, neste processo, neste caso concreto, este processo que acaba de ser arquivado, valeu ao Primeiro-Ministro ele conseguir afastar a direção do PS anterior, que aliás levou um banho tático de Luís Montenegro e Hugo Soares, uma coisa relativamente humilhante, não é? Uma pessoa levar um banho tático político de Hugo, a direção do PS e os seus conselheiros, os seus sabichões conselheiros, que acharam que não, vamos então avançar para eleições nesta altura. E portanto, ele ainda se queixa. É o que eu digo. E viu reforçada a sua posição. Exatamente, reforçada a sua porque houve eleições. Exato. E quer dizer, não foi só ele que viu reforçada a sua posição política. Mas atenção, porque o Chega ainda vai... Eu lembro-me do Chega dizer, nós ainda vamos fazer aqui uma comissão parlamentar de inquérito a isto da Spinum Viva. Como é que avalia a reação de Montenegro nesta declaração à hora dos telejornais? Declaração ao país solene. Pedro Mexia, sem direito a perguntas. Sim. Bem, o essencial da comunicação do Primeiro-Ministro para mim foi o facto de ter dito que se tratou de uma investigação, ele não utilizou esta expressão, sobre um assunto relativamente banal e que foi tratado de uma forma criminal. Bom, sobre essa declaração há duas coisas a dizer. Por um lado, isso é verdade, no sentido em que o caso, tendo em conta a panóplia de casos que nós conhecemos, não é o mais grave do mundo, a não ser que se provasse que ele, enquanto Primeiro-Ministro, recebia uma avença, isso sim, naturalmente, mas o resto são aquelas coisas normais, enfim, não recomendáveis, mas normais do imobiliário, etc. O que aconteceu foi uma coisa de outra natureza e a essa Luís Montenegro fugiu sempre, que é, porque é que o caso ganhou uma amplitude tão grande? Porque ele não explicou, porque ele entregou papéis aos bocadinhos. Se, quando o caso surgiu, ele tivesse sido
completa e imediatamente transparente, em vez de aparecer com um dossiê supostamente definitivo, que afinal não esclareceu nem metade, ele é que deixou antes disso ainda, antes disso, terras, claro. o prédio rústico... Ou seja, quem deixou avolumar o caso e de facto o tornou quase criminal foi o Primeiro-Ministro, foi Luís Montenegro. Em segundo lugar, existiu, não no Primeiro-Ministro, mas em algumas reações de contentamento com o arquivamento, com o facto de, houve algumas pessoas que disseram, os portugueses já tinham decidido isso em eleições. Os portugueses não decidem nada da ordem judicial em eleições. Isso é um erro colossal e perigoso. Compreendeu que Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República, tivesse pedido escusa de participar na decisão? Como ele anunciou... Eu compreendia que ele tivesse pedido escusa de ser PGR, como falámos aqui já, acho que foi na semana passada, porque ele já estava no gozo de merecido descanso e ele não está propriamente com um entusiasmo vocacional para esta missão. E, portanto, sim, entendi. Faz sentido o responsável máximo pela investigação pedir escusa porque o criticam. Quer dizer, a explicação porque o criticam... É que ele sente-se criticado e, portanto, não quer... Isso tem que se habituar. Isso tem que se habituar. Não, quer dizer, eu estava a dizer que é normal não ter que ser o Procurador-Geral da República a assumir diretamente a investigação, etc. Se é por ser criticado, isso de facto é um mau argumento, porque todas as figuras públicas são criticadas e se ele diz não aguento este cargo porque dizem mal de mim, isso é o mesmo que pessoas que fazem comentários na televisão, políticos ou estrelas de televisão ou jogadores de futebol, se não aguentam que digam mal deles ou delas, então façam outra coisa, não é? O caso Spinum Viva, João Miguel Tavares, pode dar-se por encerrado ou ainda subsistem pontas soltas e dúvidas por esclarecer? Não, a Spinum Viva continua viva, não passou a Spinum morta. Embora, evidentemente, muito peso tenha saído das costas de Luís Montenegro. Agora, convém não misturar desde logo os planos, porque o problema da Spinum Viva, o problema original, nunca foi propriamente uma questão criminal. É, sobretudo, uma questão ética. E as questões éticas também não são lavadas porque um Procurador-Geral da República mandou arquivar o caso. A questão ética permanece. É evidente que Luís Montenegro se manteve num escandaloso conflito de interesses enquanto era Primeiro-Ministro e tinha uma empresa familiar que andava a receber as versas privadas de empresas que ainda por cima têm interesses diretos em relação ao Estado, como é o caso do Sol Verde. Isso não apaga, não é? Isso não apaga. E por outro lado, realmente Luís Montenegro é pobre e mal agradecido. Porque esta figura deste inquérito, desta averiguação preventiva, é evidentemente um favor que lhe foi feito. Porque noutra altura isto seria um inquérito criminal. E um inquérito criminal tinha um outro peso. Eu quando lhe estou a dizer que foi um favor que lhe foi feito, não estou até necessariamente a dizer que é um benefício específico deste Primeiro-Ministro que outros não teriam oportunidade. Porque eu acho que isto vem precisamente naquilo... o Ricardo já o referiu, naquilo que foi a tragédia do afastamento de António Costa. Eu acho que António Costa não vai festejar tanto quanto Luís Montenegro, com diretos atrás, cheios de bandeiras nacionais e bandeiras da União Europeia para um caso que evidentemente era do foro privado. António Costa não vai fazer isso porque António Costa na verdade teve o que queria, foi pisgar-se daqui para fora e ir para Bruxelas e portanto saiu-lhe uma prenda e aquilo deu-lhe jeito. Agora, para o Partido Socialista certamente não deu jeito. Mas depois dessa tragédia, o que se passa é que o Ministério Público ficou com receio que abrisse um novo inquérito criminal, que não sabia se tinha pernas para andar, e mais um Primeiro-Ministro se fosse demitir, não é? Com o preço que tudo isso acarreta. E nesse sentido inventou esta averiguação preventiva que não foi criada para casos como estes e agora arquivou-a e nós todos, enquanto cidadãos, acreditamos genuinamente que o Ministério Público fez o seu trabalho e que Luís Montenegro, embora não se fosse obrigado a isso, apresentou realmente todos os documentos e todas as faturas da empresa. E porque é que nós todos temos que acreditar com muita fé? Porque nenhum de nós vai ter acesso ao processo. Nenhum de nós vai poder saber se aquilo foi bem ou mal feito, porque a averiguação foi arquivada e os jornalistas não vão ter acesso a ela, portanto não existe sequer um escrutínio de uma decisão do Ministério Público.
o que também não é a melhor maneira de proceder num caso como este, e mais uma vez faz lembrar outros tempos em que Procuradores-Gerais da República e Presidentes Supremos Tribunais de Justiça, entre eles resolveram arquivar e até tesourar processos e nós nunca ficámos a saber o que é que realmente aconteceu. Subsiste, então, para quem o entender, a questão ética, a judicial está resolvida. Vamos, então, à distribuição de pastas, depois de entrega-prenda. E agora com o Pedro Mexia a querer ser ministro do chumbo, e parece-lhe chumbo grosso ou um contratempo para o governo, Pedro Mexia? É chumbo grosso e é mais do que um contratempo e é muito bem feito. Estamos a falar da decisão do Tribunal Constitucional considerando inconstitucionais 5 normas da Lei da Nacionalidade aprovada à direita pelo Parlamento. Quem é para si o principal derrotado neste processo? Deixa-me fazer um brevíssimo historial para perceber porque é que isto aconteceu. Isto aconteceu porque o Primeiro-Ministro mudou o discurso das linhas vermelhas e passou para o discurso de negociação variável com o Chega e com o PS na Assembleia da República, o que é normal porque ele tem minoria. E podia-se dizer, bom, há muitos pontos em contacto com o Chega, que são pontos de vista de direita, conservadora e liberal, em termos de impostos, em termos de outras matérias, em que se podia achar. Não, o Primeiro-Ministro correu para entender-se com o Chega em matéria de imigração e nacionalidade, ainda por cima ligando-as. E tendo algumas normas obviamente inconstitucionais, e nomeadamente a questão da perda da nacionalidade, que supõe que a nacionalidade que alguém adquire, que um estrangeiro adquire, a nacionalidade portuguesa neste caso, ao contrário da nacionalidade portuguesa que nos é adquirida, que nós adquirimos por nascença, está à condição. Ou seja, nós como nascemos em Portugal, filhos de pais portugueses, seremos sempre portugueses. Um estrangeiro que se naturalizou será ou não. Portanto, são literalmente portugueses de primeira e de segunda, porque se a nacionalidade, que é um vínculo fundamental de cidadania e de direitos, etc., depende de ser originário ou não, é verdade que há algumas exceções que se nós conhecemos a legislação, por exemplo, fala-se muito nisso até nos Estados Unidos, quando a essa altura se falou numa candidatura do Schwarzenegger a presidente. Sim, a exceção de não poder ser candidato presidencial. Pronto, exatamente. E essa é uma exceção e há exceções que fazem sentido. Mas é uma exceção a um direito, não é perda... Faz exceção a um direito, sim, para evitar que alguém se aproveite dessa possibilidade para, enfim, ser uma espécie de... O chamado entrismo, como se dizia antigamente. O candidato da Manchúria, não é? Há um filme sobre isso. Mas a nacionalidade não é, ao contrário do que o Chega, e não só diz, uma espécie de... aura metafísica, uma unção do Espírito Santo. É um documento que atesta que nós somos cidadãos deste país. Só ficou por responder a minha pergunta. O principal derrotado nisto quem é? O principal derrotado com isto foi quem foi, com muita pressa, não direi ao pote, mas justamente onde não devia ir, que foi o Governo e Montenegro, que foi justamente a todos os temas que justificava uma prudência e um certo afastamento e, sobretudo, confesso que não consigo perceber, nem neste governo nem em anteriores, como é que se manda para um Tribunal Constitucional leis com artigos, pelo menos alguns artigos, obviamente inconstitucionais. Houve artigos, 5, penso eu, que tiveram maioria de chumbo, unanimidade de chumbo. Unanimidade foram todos, exceto um. Portanto, ou então sabiam e dizem ao Chega, nós tentámos, mas infelizmente era inconstitucional. Ou que o Chega responde, sim, mas quando o Ventura for presidente, muda a Constituição, que não pode. Mas pronto. O Chega pareceu mais incomodado com o chumbo do que o PSD. Tem uma explicação para isso, João Miguel Tavares? A explicação acabou de ser dada pelo Pedro Mexia, Carlos. Ou seja, foi o Chega e não o PSD que insistiu nesta questão da perda da nacionalidade. Que é eminentemente quer dizer que o PSD agiu de forma tática, acolhendo a proposta do Chega para poder ter o beneplácito do Chega e depois, se aquilo caísse, caía.
Claro, mas é assim que se faz uma negociação, eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu nem sequer tenho nada contra o facto de o PSD ter escolhido o Chega como parceiro principal nesta matéria. Porque aí, quer dizer, convém recordar, foi realmente o Chega que sempre pressionou para esta matéria vir para cima da mesa. E com todos os exageros, com todas as xenofobias e de vez em quando com lives de racismo, sem dúvida que o Chega abordou sempre o tema da imigração de uma maneira que, enfim, a nenhum de nós agrada. Parecia o sketch do que é que os romanos fizeram por nós, ao contrário, mas pronto. Ao contrário, assim, tirando lá aqueles racismos e tal... Vocês esquecem-se que há uma data de matérias e, portanto, ao mesmo tempo que vinha o Monty Python, também devia vir a acompanhar alguma memória, alguns arquivos daquilo que se podia dizer e que não se podia dizer em matéria de imigração apenas há 2 ou 3 anos. Mas imigração e nacionalidade são temas diferentes. Não são o mesmo assunto, João Miguel. Estamos a falar de nacionalidade. Não, estamos a falar de imigração relacionada com a nacionalidade, como é evidente. Aliás, as duas leis depois foram separadas para elas poderem passar mais facilmente no Tribunal Constitucional, mas evidentemente isto é um pacote integrado. Eu só estou a dar um exemplo. Pois, mas eu discordo que seja integrado. Um pacote será, mas integrado não é. Uma matéria que hoje em dia entrou no domínio comum, como seja de repente haver benefícios para cidadãos dos PALOP e tu fazes discriminação de imigrantes consoante o seu local de origem. Isto há 2 ou 3 anos ninguém podia abrir a boca em relação a uma coisa dessas e hoje em dia eu ouvi, por exemplo, Marcos Mendes a falar disso abertamente. Portanto, sim, é verdade que o Chega, com toda a brutalidade que ele tem e que eu não nego e que critico, trouxe para cima da mesa assuntos relevantes que os partidos do centro fingiram que não existiam durante demasiado tempo, exatamente para não poderem ser acusados de racismo e de xenofobia. Nesse aspecto foram cobardes, ok? Portanto, eu não me choca que o PSD negocie uma lei com o Chega. É para isso que servem as leis e isso o Chega teve 20 e tal % nas últimas eleições. Também é inevitável que surja aqui e ali como parceiro para negociar leis. Mas tu continuas, desculpa só dizer, tu continuas com a tese das lesmas e das sangrias, que é, finalmente alguém detectou uma doença e, portanto, vai aplicar estes métodos fraudulentos para curar o doente. Que é o que se trata. Não, sempre. Não. Esta é a parte em que eu concordo contigo. É exatamente porque fizeram... É exatamente porque colocaram na lei ideias que são manifestamente inconstitucionais, que a lei vai ao Tribunal Constitucional e chumba naquele caso que tu disseste bem, que é evidentemente inconstitucional, que é esta ideia de haver uma cidadania de primeira e de segunda. Tu ganhas uma cidadania portuguesa, mas e depois, como cometes um crime, tu perdes essa cidadania. Portanto, existiriam os portugueses, os portugueses nascidos em território nacional, que podem cometer todos os crimes à vontade e quem vinha de fora, apesar de ter cumprido as leis da cidadania, de ter conseguido naturalizar-se, já não pode, não é? E ficava uma espécie de cidadão etéreo, não é? Ficam portugueses à condição para sempre. Ficam portugueses à condição para sempre. Muito bem. E depois do Chega... foi declarado inconstitucional e bem. Depois do Chega ter dito que a decisão do Tribunal Constitucional é uma traição a Portugal, o PSD, será que ainda pode contar com o Partido de Ventura para aprovar a lei Ricardo Araújo Pereira ou vai ter de se virar para o PS desta vez? Não sei, Carlos, porque eu reparei que esta lei foi chumbada e por isso o Governo ficou aborrecido e o principal partido da oposição, o maior partido da oposição, ficou ainda mais aborrecido. Portanto, o maior partido da oposição não só sente as dores do Governo, como as sente mais ainda. Não é assim tão frequente isso acontecer. A oposição costuma opor-se. É por causa do nome, está lá escrito, não é? Mas o que eu propunha era o seguinte, portanto, esta proposta foi considerada pelo Tribunal Constitucional unanimemente ilegal. Eu propunha a retirada da nacionalidade a quem fez a proposta.
Porque esta gente que vem para cá e não respeita as nossas leis tem de aprender. Eu acho que tem de aprender. E, portanto, todos os que fizeram a proposta e os que a apoiaram... Mesmo que tenha nascido em Lamego? Mesmo assim? que tenha nascido em Mãe Martins. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Chumbo. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro da Discriminação e do Preconceito. E quem é o alvo que pretende tutelar, João Miguel Tavares? Olha, Carlos, é o Pionés. Eu, depois de ter escolhido este ministério, arrependi-me de não ter chamado antes Ministro do Pionés. Eu não sei se vocês tinham também, deve ter acontecido também nas vossas salas de aula, aquela atividade tão divertida que era colocar um pionés na cadeira, idealmente da professora, às vezes não havia essa coragem, era de um colega, e portanto o colega ou a professora sentavam-se e de repente davam um grande pulo. E nós hoje em dia parece que vivemos e queremos muito viver nessa civilização do pionés em que andamos sempre à procura. Eu acho que a tua escolaridade esclarece algumas coisas sobre o teu percurso político, Miguel. Nunca puseste um pionés na cadeira? Não, eu também não nunca espetei um docente. A isso, não, Pedro, é um facto. Nunca assististe Isto, parecendo que não, vem a propósito da polémica em torno das declarações do Ministro da Educação, depois de Fernando Alexandre ter dito, ao falar de residências universitárias, era esse o tema, ter dito esta frase: quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. Compreende a controvérsia que esta frase gerou, João Miguel Tavares? Eu compreendo, não compreendo, é o pionés, mas espera aí, antes de ir a essa questão substancial, levantou-se outra que eu agora quero fazer um inquérito em relação aos meus queridos colegas que estão à distância. O Pedro Mexia claramente nunca praticou esta atividade do pionés. Vocês também não assistiram a ela nas vossas salas de aula? Eu não disse que não assisti a ela. É uma atividade em Porto Alegre. Eu não disse que não assisti a ela, eu disse que não pratiquei. Não. Mas assistiram. Bom, é que e fui proponente de várias operações desse tipo. E então o que é que o pionés tem a ver com as declarações estava preocupado. E as residências universitárias? É porque o ministro Fernando Alexandre, em primeiro lugar, há uma questão até biográfica. As pessoas não têm propriamente que conhecer as biografias das pessoas, mas às vezes dá algum jeito, não é? Tendo em conta que o próprio Fernando Alexandre, em tempos, foi bolseiro e passou, e é alguém que ao longo da vida toda vive obcecado com a questão do elevador social, como eu próprio, aliás, que é uma coisa típica das pessoas que vêm às vezes de meios menos favorecidos e felizmente conseguem que a vida se corra bem. Nós somos muito sensíveis à questão do elevador social. E o Fernando Alexandre também é desses. Portanto, seria altamente complicado alguém com o seu currículo e com o seu percurso se lembrasse agora de vir diminuir os pobres como se fossem apenas os pequenos selvagens que destroem tudo à sua volta. Mas a declaração presta-se ao equívoco ou não se presta ao equívoco? Não, tudo se presta a um equívoco desde que nós tenhamos a devida falta de vontade de compreender aquilo que está a ser dito. E foi manifestamente aquilo que aconteceu ali. E é por isso que isso me choca. Choca-me, sobretudo, que nós estejamos hoje em dia a viver num ambiente que qualquer pessoa que tenha uma formulação que saia de uma espécie de normalidade ou daquele tipo de banalidade de boas intenções e daquilo que se chamava politicamente correto, nós nem sequer paremos durante 5 segundos para pensar o que é que aquela pessoa está a dizer e partimos imediatamente para uma indignação totalmente descabelada nas redes sociais. É o Pedro Nuno Santos, é Alexandre Leitão a dizer coisas que não, quer dizer, que não têm pinto de sentido, não é? E isso chocou-me muito, muito neste caso, ok? E, sim, ias-me perguntar coisas. Não, vou perguntar agora a outro dos proponentes da conversa. Nós somos todos um pouco descabelados, mas... Não, isso sem dúvida. Fernando Alexandre, Ricardo Araújo Pereira, explicou-se mal ou foi mal entendido? Pode ser as duas coisas. Atenção, pode ser as duas coisas, mas ficou bastante claro. Nós tivemos esta conversa no nosso grupo e, portanto, eu disse imediatamente, bom, isto que este senhor está a dizer... Temos nós os 5, não é? Nós os 5. Estes não veem os programas. É um easter egg. Pá. É um easter egg. O que este senhor está a dizer é evidente. Quem é o fautor dessa questão está à distância, não se pode defender. Sim. Mas eu disse... Não, mas vocês os 4 continuam aí estúdio e muito bem. O que este senhor está a dizer é evidente, que é
E, aliás, é um argumento com que a esquerda tem procurado combater uma certa inclinação da direita para criar, por exemplo, um SNS para ricos e outro para pobres, ou, enfim, serviços públicos para pobres e serviços públicos para ricos. Há estudos sobre isso, aliás, que é quando um serviço público se destina apenas a pessoas de baixos rendimentos, ele deteriora-se não porque as pessoas de baixos rendimentos vão para lá escavacá-lo, mas porque elas não têm capacidade reivindicativa para exigir que ele se mantenha em boas condições, além de se instalar uma cultura de para quem é bacalhau basta. E, portanto, isso é uma coisa... Mas essa cultura eu acho que o principal deve ser combatida pelos responsáveis políticos. Exato, que têm instrumentos para isso. E a questão é nessa medida que as declarações causam embaraço ao ministro. Não é na medida em que ele disse uma coisa que não disse, que é os pobres escavacam tudo. O embaraço do ministro é esse, mas então como é que o senhor integra um governo que tem, muitas vezes, uma inclinação para, digamos, namorar com essa ideia de arranjar um serviço público para pobres e outro para ricos, porque isso é melhor, é uma solução que tem mais futuro e tal. E, portanto, aí sim, quando o Daniel Oliveira, comentador... Onde é que o ministro disse isso, Ricardo? Por amor de Deus. Isso o quê? Não estou a dizer que o ministro disse, então, estou a dizer que o governo a que ele pertence... toda em relação às... Tu tens esta conversa toda em relação às escolas privadas, em relação aos hospitais privados e aos hospitais públicos. Há quanto tempo é que nós dizemos que se os hospitais públicos apenas ficarem para os mais pobres e que se os outros arranjarem os seguros de saúde, dúvida, vamos ter hospitais e um SNS cada vez pior? Exatamente. Isto supostamente era a conversa do PS e que não fez nada, absolutamente certo, nada. Exato, mas nunca foi a conversa do PSD. Isto nunca foi a conversa do PSD. A questão é, o Daniel Oliveira, comentador aqui da SIC Notícias, também veio dizer, mas isto é realmente evidente, isto é óbvio. E depois o Pedro Nuno Santos primeiro exigiu a demissão do ministro e depois quando o ministro veio explicar, voltou a exigir ainda com mais força a demissão do ministro e disse, há aí umas pessoas de esquerda que ainda por cima estão a desvalorizar estas declarações. Eu acho que tinham um destinatário. Pedro Nuno Santos referia-se às soluções que estão implícitas na intervenção do Ministro. No meio disto tudo, percebeu Pedro Mexia que propostas é que o Ministro tem para alterar os dados do problema e a dificuldade de acesso dos estudantes a residências universitárias? Eu só ouvi a declaração. A declaração não é muito clara, acho que pelo efeito talvez de melindre de falar deste assunto, e este assunto é um assunto, aliás, vamos falar disso a seguir, de certa forma, no próximo tema, é o típico assunto que é fácil dizer uma coisa, tudo o que diga respeito a classes sociais, já vimos com a Ministra da Justiça, da Saúde, é fácil dizer uma coisa que passa por uma enormidade, ou é mesmo, e, portanto, eu prefiro ler por escrito, salvo a redundância, mas queria só dizer duas coisas muito simples. Primeiro que nós já frequentámos o elevador social do João Miguel Tavares, quando fomos à casa dele, e está muito bem tratado, ele não o escavacou. E em segundo lugar, que toda a gente sabe que quem escavaca instalações são os ricos quando têm bandas de rock. Não há pessoas a serem postas fora de hotéis por escavacarem quartos, senão bandas de rock, geralmente inglesas e embriagadas. Portanto, eu quero assinalar o facto de Pedro Mexia claramente estar a embirrar muito mais comigo hoje, que só pelo facto de eu não estar aí ao lado dele a roçar a minha coxa pela coxa dele. Acabo de dizer que o teu elevador está bem tratado, o que é que queres mais? Muito bem, avancemos. O João Miguel Tavares fica Ministro da Discriminação e do Preconceito e do Pionés e o Diabo 4, e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Coração. Pelo menos o moderador, estou habituado a que ele me trate mal. Aí não há diferença nenhuma. Força, Carlos, continua. Mimimi. O que é que despertou em si, o Ministro do Coração, o que é que despertou em si esse interesse pela cardiologia, Ricardo Araújo Pereira? Foi o debate entre Catarina Martins e Marcos Mendes, em que Marcos Mendes diz duas vezes a Catarina Martins, duas vezes ele diz, não, desculpa, a Catarina Martins não tem melhor coração do que eu, não sei o quê, e a seguir diz mais uma vez, não, desculpa, a Catarina Martins não tem melhor coração, e ela irritou-se à segunda, demonstrando de facto que sabe ter mau coração e ser até rabiosa. Mas ela irritou-se da segunda vez e disse, eu nunca disse isso, nunca disse que tinha melhor coração que o senhor e tal. Mas, de facto, é uma discussão interessante.
esta de olhar para a política, e é isso que o Marcos Mendes explora, desse ponto de vista, que opõe os bons, aqueles que têm o bom coração, aos pérfidos, não é? E isso foi até pretexto para um texto de João Miguel Tavares sobre isso, em que ele validava esta ideia de que a esquerda agita a sua superioridade moral, e porque basicamente as acusações mútuas são: a esquerda diz que a direita é má, logo é moralmente superior à esquerda, e a direita, coitada, no dizer de João Miguel Tavares, limita-se a dizer que a esquerda é burra. E isso é uma acusação que não é moral. Mas isso não é verdade. Os portugueses de bem não contêm uma acusação moral. A esquerda não é a dicotomia não é a esquerda burra e a direita má. Há uma parte da esquerda e uma parte da direita que se acusam mutuamente de inferioridade moral. Por exemplo, a esquerda é corrupta. A esquerda é corrupta, é essa a tese. Quando não é pedófila. É preguiçosa e ladra. Quer viver à custa dos outros. Isso é obviamente uma queixa moral. É chupista. Chupista. A própria Rita Matias, há dias, identificou também uma superioridade estética, que eu verifiquei com bastante interesse. E, portanto, eu acho esta ideia, realmente, haver uma parte, para ser justo, não é? Há uma determinada direita e determinada esquerda acusam-se mutuamente de inferioridade moral, e isso depois estende-se a vários outros âmbitos, e há uma vantagem enorme, deve ser tão fácil ver o mundo assim, que é, quem não concorda comigo não está apenas enganado, ou nem sequer enganado, parte de um ponto de vista diferente e retira outras conclusões que não são as minhas. Não. Quem não concorda comigo é vil. Portanto, a gente vê isso várias vezes. Determinado artista é crítico do Trump, ou do Ventura, ou de Israel. É um péssimo artista. Se é um músico, compõe alegada música. O Jimmy Kimmel é um alegado humorista. Passou a ser, depois, a partir de certa altura. E isso também, enfim, não quero antecipar outro tema que aí vem, mas e esta ideia não se verifica com outras opiniões do artista. Porque este artista não gosta de bacalhau, os sonetos dele não prestam para nada. Mas as suas posições políticas, a maneira como ele acha que a sociedade deve estar organizada, sim senhor, penetra na qualidade da sua obra. O que é que o seu coração lhe diz a este respeito, Pedro Mexia? Bem, isto é uma discussão que vem de um famoso debate entre o Mitterrand e o... Penso que foi o Giscard, em que o Giscard lhe diz, ou terá sido o Chirac, não, acho que foi o Giscard, que lhe disse o senhor não tem o monopólio do coração. Portanto, a ideia de que a esquerda, como tem, e tem de facto, uma tradição de preocupação social, isso lhe dá uma superioridade moral. E até houve, em algumas coisas, em alguns momentos, digamos assim, a teorização da superioridade moral do comunismo, por exemplo, há textos sobre isso, etc. E é verdade que na conversa de café, ou não de café, eu tive inúmeras conversas na vida em que as pessoas me explicaram que a diferença entre ser de direita e ser de esquerda era ser bom ou ser mau, porque as pessoas de direita queriam a miséria e a opressão. E eu, que nunca quis a miséria nem a opressão, fiquei com problemas identitários, gastei uma série de dinheiro em um psicólogo e pronto. Porque... Mas já assististe ao contrário também, não é? Já assisti ao contrário, claro. Isto não é exclusivo de nenhuma das... Mas é verdade que, por causa dos sindicatos, por causa da luta por direitos sociais, etc., que são indiscutivelmente patrimónios da esquerda, daí há uma extrapolação, quando se diz, por exemplo, porque o que este Primeiro-Ministro, este ou outro qualquer, o que ele quer é que as pessoas vivam na miséria. Eu não sei se há assim muitas pessoas que querem... Há pessoas que querem viver na opulência, mas não há assim milhões de pessoas que queiram que as outras vivam na miséria. Não é? Propriamente. O que há é opções diferentes, algumas discutíveis, com resultados discutíveis, e, portanto, essa ideia de que, por exemplo, houve uma vez uma pessoa que disse assim, há muitos anos, como é que um cristão pode ser de direita? E pronto, e eu... Isso é realmente uma bota difícil de descalçar. Vê algum contraponto à direita... Algum contraponto de direita à superioridade moral da esquerda, João Miguel Tavares, à alegada superioridade moral da esquerda? O que é que a direita reivindica como reduto seu de superioridade política?
que somos mais espertos, somos mais inteligentes e temos melhores ideias. Mas isso é a normalidade. Eu celebro o facto de Ricardo Araújo Pereira ter lido... Isso foi dito com ironia ou sem? Bem, mas, não, sem nenhuma ironia. Mas lamento o facto de Ricardo Araújo Pereira só ter lido metade do meu texto claramente com atenção, porque eu, nesse texto, levantava imediatamente um alerta, que era o seguinte: aquilo que eu estou a dizer não se aplica aos extremos. E não é por acaso que os exemplos que ele traz para aqui são exemplos do Chega e da Rita Matias. Os extremos, até porque historicamente até recorreram a terrorismo e ao assassinato dos seus adversários, evidentemente que isto não se aplica. Eu estou a falar daqueles, era esse o propósito do meu texto, daqueles que se consideram moderados. E, portanto, estamos a falar de um centro-direita e de um centro-esquerda. Os extremos são caracterizados precisamente por misturarem as categorias morais com as categorias políticas. Só que isso não devia acontecer ao centro. Ao centro nós devíamos estar a discutir ideias. Mas e não tu é dizes, isso que se passa. Mas quando se diz que à direita são mais espertos, não é propriamente uma discussão de ideias. Eu para Como já assim? que pediu categorias ditas no plural. Pronto. Quando eu uso a formulação a direita considera a esquerda burra e a esquerda considera a direita má, evidentemente que isso é uma forma, por acaso eu gostei dessa frase, acho que eu vou repetir muitas vezes, evidentemente é uma espécie de simplificação, como é evidente. Mas quando tu estás em debate político, aquilo que tu fazes é: as minhas ideias são melhores que as dos outros. As minhas ideias são melhores que as do Ricardo. Ou as minhas ideias são melhores que as do Carlos. Ou que as do Pedro. Isso é o normal. Sim. É aquilo que nós discutimos aqui. João Miguel, mas as ideias sim. Pedro, mas não os sentimentos. Ou seja, tu podes dizer o que tu queres fazer é o mesmo que eu, o progresso do país, etc, mas estás a fazê-lo de uma forma que eu acho errada. A discussão política para mim é isso, não é? Tu és pior pessoa do que eu sou a melhor pessoa do que tu. Isso não faz sentido. Mas isso é o que eu estou a dizer, Pedro. Pedro, tu até estás a discordar de mim quando nós estamos a dizer a mesma coisa. Esse é o ponto claro. É o problema do telefone estragado. Da superioridade moral. É isso. Deve ser da distância. Claro que sim. É esse. Devemos debater isto noutra altura com mais tempo. Agora o Ricardo Araújo Pereira fica Ministro do Coração. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e já temos relativamente pouco tempo. É a altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ele de novo, se declara consultor externo. Quais são as vantagens, João Miguel Tavares? Olha, Carlos, são imensas. É uma profissão de sonho, porque passa-se o seguinte: eu posso... Quero pegar nas dúvidas que surgiram esta semana a partir de uma peça jornalística da Sábado sobre a atividade profissional de Marcos Mendes nos últimos anos. O que é que devia ser esclarecido e, do seu ponto de vista, ainda não foi? E uma entrevista no Observador, na Rádio Observador. E, entretanto, também mais notícias que surgiram a propósito deste caso. O caso de Marcos Mendes... Há já quem diga que tem parecenças com o caso de Luís Montenegro. E as parecenças, evidentemente, existem por uma razão muito simples. Aqui estão duas pessoas que tiveram sucesso na política e que utilizaram os contactos que fizeram na atividade política e a sua popularidade, e no caso de Marcos Mendes ainda o facto de ter um espaço documentário muito, muito visto num canal aberto, neste caso a SIC, para angariarem uma certa quantidade de clientes muito apreciável e que lhes pagavam pelo seu poder de influência. Isso não é nenhum crime, pode ser algo perfeitamente estimável, mas quando essas pessoas de repente querem regressar à política, como aconteceu com Luís Montenegro quando se candidatou e alcançou o cargo de Primeiro-Ministro, ou agora como Marcos Mendes quer ser Presidente da República, é evidente que esse passado conta e tem de ser escrutinado. E esta ideia, que é a seguinte: nós fomos advogados e, portanto, estivemos a exercer a advocacia de negócios. Portanto, como somos advogados, os nossos clientes são privados, estão ao abrigo de um sigilo e eu não posso dizer quem eles são. Isto é excelente para os candidatos, mas isto é péssimo para o povo português e para os cidadãos, que têm todo o direito, absolutamente todo o direito, de querer saber com quem é que Marcos Mendes andou a fazer negócios nos últimos anos. E que tem direito porquê?
porque ele quer ser Presidente da República. E nós não podemos continuar a que nos aconteça o mesmo que nos aconteceu com o Luís Montenegro, que tinha uma empresa que não foi escrutinada antes das eleições para se transformar num gigantesco problema depois das eleições. E nós não podemos ter Luís Marques Mendes a ter empresas com os quais trabalha antes das eleições, não ser devidamente escrutinado para depois acabar Presidente da República e nós descobrirmos que ele tem um armário de conflitos de interesses ou de negócios duvidosos. E isso não pode acontecer. Nós não podemos continuar a cometer estes erros. E deixa-me só terminar com isto. Luís Marques Mendes diz o seguinte, que é: eu vou mostrar quais são os meus clientes. Ele refere-se, evidentemente, à sua empresa particular. A sua empresa particular, os seus clientes, parece que há um cliente que pode ser construtor civil e que isso pode ser algum embaraço. Uma notícia que acabou de surgir. Mas, quer dizer, o outro cliente dele é a SIC, e são os comentários. O problema não são tanto os clientes da sua empresa privada, mas exatamente os seus clientes quando ele faz consultoria externa para a Abreu Advogados, onde ganha 700 mil euros em 2 anos. Nós temos o direito de saber as pessoas com quem Marques Mendes trabalhou. Temos o direito e devemos saber. Ficou dito. 2 frases, uma cada um, sobre este assunto, porque suponho que vamos voltar a ele, inevitavelmente. Eu acho que a spin viva do Marques Mendes não vai dar... Quer dizer, é um advogado de negócios. E os advogados de negócios têm para lá uns negócios, ao que parece. Significa... O que é ser um advogado de negócios? É facilitar os negócios, digamos, de uma forma que é legal, mas não exatamente... Quando as pessoas sabem disso, se calhar dizem: excelente advogado, excelente manobra de advogado, se calhar não tão bom para quem deseja ser Presidente da República. Pedro Mexia, alguma nota no ponto em que estamos desta questão? Acabei de imitar Marques Mendes quando lhe fizeram perguntas difíceis na Rádio Observador e isso inquietou-me. Porque nós vimos demasiadas vezes... Eu não tenho a mesma desconfiança genérica sobre advogados de negócios que tem o João Miguel Tavares, ou sobre advogados em geral. Só quando são políticos. Não, está bem, eu percebo as cautelas, naturalmente, mas quando ouvi uma coisa que nós vimos imensas vezes em comissões de inquéritos, essa empresa, mas não estou a ver, não me lembro, eu fiz parte dela, é uma coisa, eu pensei que são muitas, mas nós já ouvimos demasiado isso e eu não tendo uma suspeição particular em relação a Marques Mendes, particular, isto é, concreta, em relação a Marques Mendes, aquele silêncio fez-me um bocadinho de impressão. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara consultor externo. O Pedro Mexia diz sentir-se IP, mas não é uma infraestrutura de Portugal, não é? É uma infraestrutura de Portugal, que é a Justiça. É por causa da identificação do IP, o Internet Protocol, que permitiu descobrir a atividade criminosa do abusador de menores, que foi adjunto da ex-ministra da Justiça no governo de António Costa, Catarina Sarmento e Castro. Que ilações é retira deste caso, em 2 penadas? Eu retiro deste caso que percebo que ao vamos falar de orixás? Ao fim de tarde de uma sexta-feira se possa querer ver um site animado no local de trabalho, mas não quando constitui um crime. E, portanto, estar a ver pornografia infantil no computador do Ministério da Justiça... como aconteceu ao então, não sei qual era o cargo dele, era adjunto da ministra. Independentemente das qualidades profissionais que a ministra louvou, etc., é uma coisa realmente abnorme e que, evidentemente, que as pessoas que o chamaram não sabiam, não estou a implicar alguém, mas o próprio tupete de fazer, nunca tinha dito esta palavra, de estar a participar como espectador ou em atos de pornografia infantil no seu computador do Ministério da Justiça,
que se chegou por via americana e que foram ver este IP. Este é o Ministério da Justiça de Portugal, o que é, além do mais, prestigiante para a pátria, não é? Bem, nos Estados Unidos o prestígio de Portugal está a subir em flecha. Agora temos também um caso criminoso que também esteve envolvido no atentado na Brown University. O PAN requereu a presença no Parlamento da ex-Ministra da Justiça. Justifica-se ouvi lá a este respeito, João Miguel Tavares? Quer dizer, depende da gravidade das coisas que aconteceram no Ministério da Justiça, lá está. Se tiverem acontecido coisas de gravidade, sim. Se não, acho que não. Eu, aliás, tenho visto, mais uma vez, sempre animado nas redes sociais, uma colagem deste senhor ao PS, e porque é socialista, e porque fez parte de um governo socialista. Quer dizer, vamos ver. Eu acho que é necessário ter algum tipo de pudor neste tipo de matérias, não é? Já sabemos porque é que o João Miguel porque é que o Pedro Mexia se declara IP. Agora, em duas frases, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz estar a pedi-las para falar, a propósito do assassinato do cineasta Rob Reiner, não da tragédia em si, mas das bizarras condolências de Donald Trump. Sim, o Donald Trump tem a ver com o tema de que falámos há pouco. Aliás, Donald Trump deu as condolências a este senhor que foi assassinado pelo próprio filho. O filho aparentemente matou os dois pais. E o Trump fez o exercício que é, ora bem, os filmes deste cineasta são bons ou maus? O que é que ele acha de mim? Não gosta? Então são maus. E foi isso. Ele disse que ele morreu por causa da raiva que causou aos outros através da sua Trump Derangement Syndrome, que é uma doença mental inventada pelas pessoas que consideram que quem tem a ousadia de criticar Donald Trump é porque é doente mental. E, portanto, ele, diz o Trump, ele enlouquecia as pessoas com a sua obsessão, uma paranoia que se agravou com os excelentes resultados da presidência, melhor de sempre, nunca antes vista, e foi por isso, ou seja, estava a pedi-las. E, portanto, Charlie Kirk defendia o uso de armas e dizia que o facto de, às vezes, pessoas morrerem vítimas de um atirador era um pequeno preço a pagar por isso. Seria abominável se alguém lembrasse isso na morte dele. Isto, que não tem nenhuma consistência, é uma coisa decente de se fazer. E o que é que se lhe oferece dizer acerca da surpreendente entrevista em que a chefe de gabinete do presidente americano afirma que ele tem uma personalidade de alcoólico? Mas é tal coisa... Que acha que tudo lhe é permitido. Sim, e ele... Quer dizer, nós já sabíamos disso, não é? Porque ele próprio disse, se eu matar uma pessoa na Quinta Avenida, em princípio não me acontece nada. Não é muito surpreendente que a chefe de gabinete... Os comentários que ele escreve no... É surpreendente ser a chefe de gabinete. Na galeria presidencial, os comentários que ele escreve sobre os presidentes, aquilo é uma coisa... É um sociopata. Lamento. Aliás, vou pôr aqui o relógio na mesa, à espera das pessoas que, desde 2016, dizem, sim, o Trump tem lá as suas coisas, mas vale a pena defendê-lo. Quando é que vão dizer, esta pessoa... A partir daqui já não não é um ser humano aceitável. Um relógio não vai lá, talvez um calendário. Não, pois é isso, mas eu não trouxe o calendário porque estava a chover. Assim se conclui mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.